Fala, torcedor tricolor, trazendo pra vocês aí mais uma repercussão desse grande roubo que foi o jogo de hoje. A maior roubo da história pós-VAR aí do Campeonato Brasileiro, do Brasil, né? No futebol em geral. A não expulsão de Andrés Pereira e o não marcamento, a não marcação aí do pênalti claríssimo a favor do São Paulo. Não tem ninguém indiscutível. 150% das pessoas falaram que foi pênalti. Abel Ferreira admitiu que foi pênalti na entrevista. Deixa nos comentários o que você achou e bora soltar o vídeo. O que de melhor aconteceu no estádio do Morumbi? Ela chegou agora. Repórter de altíssimo nível, Marina Buffon. Conta pra gente como é que foi, Marina. Que rei nesta tarde de domingo no Morumbi foi quente. Quente em gols, quente nas decisões da arbitragem e quente no clima. O primeiro tempo foi totalmente do São Paulo. Depois de um início intenso do Palmeiras, aos 14 minutos, o Murilo errou passe no meio de campo, Marcos Antônio ficou com a bola e lançou para o Luciano, que sem piedade alguma se livrou do Everton e fez o dele. 1-0 São Paulo. E aos 34 minutos veio a confirmação. O dia até então não tava para porco. Enzo Dias dividiu com Vitor Roque e Felipe Anderson, ganhou e cruzou para Tapia, que só empurrou e marcou o segundo do tricolor, 2-0. O Rafael ainda garantiu baliza 0 no final da primeira etapa. No segundo tempo, o Palmeiras voltou com Bruno Fux, Alan e Maurício, que com menos de um minuto arriscou o primeiro chute. Aos 6 minutos, Luciano recebeu, invadiu a área e tocou para Tapia, que acabou derrubado por Alan. A jogada seguiu e por pouco o Enzo não acertou o chute. Nem Ramon Abateabel e nem o VAR marcaram nada. E aí? Aos 24 minutos, de pé em pé, o Verdão diminuiu. Maurício cruzou para Vitor Roque, que marcou de cabeça, 2-1. E nem deu tempo de comemorar um e já veio o outro. Maurício de novo passou para Flaco, que chutou no canto, sem chances para Rafael. 2-2 em 4 minutos. O choque rei ainda teve confusão e a entrada de Lucas, mas a virada, sim, ela aconteceu. Aos 43 minutos, Aníbal Moreno recebeu de Alan e cruzou para a área. Sousa saiu de trás da defesa e marcou. 3-2 para o Palmeiras, que ainda teve essa defesa nos acréscimos para garantir o resultado. Após o apito final, a torcida xingou a diretoria e chamou o time de amarelão após a virada no clássico. Já aqui na zona mista, Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, criticou duramente a arbitragem da partida, principalmente o VAR. A impressão que eu tenho é que o Hilbert Estevão da Silva não veio hoje. O cara que comandava o VAR, acho que faltou. Quero até saber da CBF se ele faltou, porque não é possível. O pênalti que ele não deu no Tapia, quando o jogo estava 2-0, é inacreditável o VAR não chamar. Depois a entrada do Andrés por cima, sem maldade, o pé dele passou por cima da bola, no meio da canela do Marcos Antônio, e também não ser expulso, e o VAR não chamar, é inacreditável. Agora o pênalti quando o jogo estava 2-0, em cima do Tapia, que o VAR não chamou, é uma das coisas mais inacreditáveis que eu vejo do VAR no futebol brasileiro. Dentre as muitas inacreditáveis que a gente tem visto no VAR. Eu quero entender por que o Rigoni foi expulso contra o Fortaleza e o Andrés não hoje. Curiosamente. E curiosamente, a gente fica se perguntando onde está o VAR, que interfere em todo momento quando não é para interferir. E quando é para interferir, não interfere. Vocês me desculpem, mas o VAR no Brasil é uma vergonha. Bom, então é o seguinte, a gente vai falar dos lances polêmicos, vamos repercutir muito o que aconteceu nos polêmicos. Quero começar pelo jogo. Barolo, fica à vontade aí sobre o que foi esse jogo. São Paulo 2-0, toma a virada. Claro, tem as polêmicas, a gente vai discutir, mas um resumo do que foi o jogo, vocês fiquem à vontade para também contrapor com o Barolo. Eu acho que esses 3 jogos os 2 contra ele e hoje, foi mais profundo o suco de São Paulo. Foi a essência do que é o São Paulo.
que a gente viu contra a LDU, não só a postura do time... Só um instante, Barolo. Vamos melhorar o microfone do Barolo? Então eu vou com o Miller. Miller, enquanto a gente arruma o microfone do Barolo dá sequência. Pode passar, vamos lá. Isso, acertar o microfone do Barolo. E aí o Miller faz uma avaliação desse jogo, 2-0, toma a virada de 3-2, com lances polêmicos, Miller. Olha, Garrafa, eu estava assistindo o jogo com o jogador, ali na sala, e eu disse para ele, olha, o São Paulo está ganhando 2-0, só que no segundo tempo o São Paulo costuma defender o resultado e cai muito de produção fisicamente. E foi o que aconteceu, com 21 minutos o São Paulo ganhava 2-0. Em menos de 10 o Palmeiras empatou o jogo. E, claro, com falhas do goleiro Rafael, falhas do setor defensivo. Não é possível você estar ganhando de 2-0 e você... acabou, como diz na gíria, acabou o jogo, 2-0. Né? Fura a bola. Muita gente fala assim, o 2-0 é um resultado perigoso. Perigoso para quem está perdendo. Você tem que correr e fazer 2 gols e tentar virar o jogo. O Palmeiras fez isso com todos os méritos, beleza, maravilha. Só que o São Paulo bobeou demais. O jogador... É que o São Paulo, Garrafa, como eu estava dizendo pro Barolo, o São Paulo não tem um líder dentro de campo. Não tem. É um time muito frouxo dentro de campo. Pelo amor de Deus. 2-0, acabou o jogo. Não tem que levar 3 gols em menos de 20 minutos. Pelo amor de Deus. Com vontade, Barolo. Hein, Barolo? O São Paulo não fez falta no segundo tempo. Não fez falta. O menino pegava a bola, ficava passando o pé em cima da bola, ninguém jogou ele na pista de atletismo. Eu tô falando, vocês estão entendendo o que eu tô falando? O São Paulo não tem postura, velho. Olha a postura no primeiro tempo e olha a postura no segundo. É impressionante, é impressionante. O erro da arbitragem, para mim, os erros da arbitragem acontecem contra o São Paulo, principalmente contra o Palmeiras, porque a gente tem um enfrentamento de um clube que tem poder de bastidor e um outro que não tem. O São Paulo foi garfado contra o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista vergonhosamente. E o São Paulo, se você for ver nos últimos 15 jogos entre Palmeiras e São Paulo foi prejudicado contra o Palmeiras. Aí o torcedor do Palmeiras vai falar, mas em 1912, o Caleri, na Copa do Brasil... Depois daquele jogo, o São Paulo foi prejudicado pelo menos umas 10 vezes contra o Palmeiras. Porque o Palmeiras é respeitado pelo poder de bastidor. Eu vou fazer uma pergunta para você e para os amigos da mesa. Qual clube do mundo, qual emissora de TV, qual federação, qual comissão de arbitragem, CBF, vai respeitar um clube que tem um presidente que vai num podcast imitar o Silvio Santos? Como é que é, Barolo? Qual é o clube que vai ser respeitado? Ele faz essas coisas. Parabéns. Então ele vai trabalhar no marketing, que vai num podcast imitar o Silvio Santos, é o presidente do São Paulo. Qual é o clube do mundo que é respeitado, que tem um diretor de futebol, esse senhor que apareceu aí, que eu não tenho nada pessoal contra ele, aliás, pessoalmente ele é uma ótima pessoa, ele é um cara muito do bem. Só que qual entidade do mundo vai respeitar um diretor de futebol que é chamado dentro do próprio clube, pelos funcionários do departamento que ele comanda, de boca de farofa? Qual é o clube do mundo? Boca de farofa? Qual é o clube do mundo que vai ser respeitado tendo um presidente que imita o Silvio Santos num podcast e que tem um diretor de futebol apelidado de boca de farofa? Na hora do vamos ver, na hora da dividida, na hora do VAR, na hora do pé por cima da bola, quem que você acha que o árbitro vai respeitar? Mas você acha que o Abel mas você acha que o Ramon Abate-Abel não dá um pênalti porque o diretor do São Paulo tem um apelido de boca de farofa? Não, Alex, o poder de bastidor do São Paulo, a falta de respeito que o São Paulo é tratado há muito tempo, tem a ver com o comportamento desses dirigentes. Tem a ver diretamente, pode, à vontade, mas tem a ver diretamente com o comportamento desses dirigentes. O São Paulo não é respeitado, o São Paulo não é respeitado dentro de casa, o São Paulo não é respeitado por federações, por emissoras de televisão, por confederações. Mas e o mérito do Palmeiras? Tudo bem, Gabi, eu estou falando da arbitragem. Eu tô falando da arbitragem. A gente vai entrar no lance polêmico. A gente está falando da arbitragem. A questão do mérito do Palmeiras tem a ver com a incompetência e a frouxidão do time do São Paulo. Eu estou falando de poder de bastidor. O São Paulo não tem nenhum poder de bastidor. Nenhum. É um dos clubes mais prejudicados. E isso tem a ver com o comportamento dessa diretoria. Então segura, porque o presidente Casares ligou para o presidente da CBF. O presidente Casares ligou para o presidente da CBF. A gente vai trazer a informação aqui. O Loeb estava com a palavra, o Alex Miller está aceitando meio passivo. Eu tô ouvindo. Estão falando, tem muita arbitragem e tal. Ouvindo. O Palmeiras e o mérito do Palmeiras. É o líder do campeonato. Barolo, quem era o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro até ontem? Em nota, em avaliação, em tudo. Nenhum. Eu não gosto de nenhum. Eu não gosto de nenhum. Não, mas aí não dá. Eu acho todos fracos. Eu acho todos fracos. Árbitro, não tem campeonato. Não, eu acho todos fracos. O Ramon Abate-Abel era o melhor árbitro até o sábado
em avaliações, Tanto é que está sendo escalado nos principais jogos. Imagina o pior, hein? Mas Imagina você o já está pior. defendendo o Ramon Abate-Abel sem ver os lances, Evelyn? Não. Por ativismo ou não, hein? Ele viu o jogo, Não, longe disso. Toma, Ele deixa eu foi completar. muito mal Vamos no ver. jogo. Ele foi muito mal no jogo. A escolha da comissão de arbitragem, colocar nesse jogo, foi o melhor árbitro que ela tem no momento. Que foi mal. Mas eu não Ele tô foi falando- muito mal. Agora, quando se coloca, não, o São Paulo não tem força no bastidor em relação à arbitragem, à VAR, pode passar uma ideia a quem está assistindo a gente, tá certo? Que existem decisões tomadas fora campo, extra-campo, Não, Lebre. que influencia dentro de campo. E não é a verdade. Não, o que eu quero dizer de força de bastidor é o seguinte: na década de 90, na época que o Miller jogava, o São Paulo tinha força de bastidor. Verdade. Sabe o que eu quero dizer como Tinha força mesmo, de bastidor? tinha mesmo. Sabe o que eu quero dizer como força de bastidor? Vamos supor, vai jogar São Paulo e Boca Juniors pela Libertadores quartas de final. O representante do São Paulo, que não tinha o apelido de Boca de Farofa, e nem o presidente que imitava o Silvio Santos, iam na Comebol e falavam o seguinte: olha, a gente vai jogar contra o Boca, a gente não quer qualquer árbitro, a gente quer o melhor árbitro. Eu sei disso. Ah, mas esse árbitro aqui, não. Esse árbitro já prejudicou a gente, já favoreceu o Boca, a gente quer um outro árbitro. O São Paulo era respeitado. Eu sei disso. Então a gente vai levar um árbitro pra lá que vai corresponder à grandiosidade E a dos dois Comebol clubes. mudava o árbitro. Mudava o árbitro. Não, comigo também aconteceu isso com São Paulo. Hoje a gente tem um clube que na hora do vamos ver, na hora que a coisa aperta, ele não, o árbitro, eu não estou dizendo que o árbitro é mal intencionado, eu estou dizendo Não, que é ruim, entendi, é claro. muito ruim. O que eu estou dizendo é o seguinte: o poder de bastidor hoje, que o Palmeiras tem, que o Flamengo tem, que o Corinthians tem um pouco menos e que o São Paulo teve hoje, a diferença é abissal. Se fosse no Allianz Parque, esse mesmo árbitro teria dado pênalti e expulsado o jogador. Vamos esquentar o do debate? Palmeiras, do Vamos São Paulo. esquentar o debate? Chile, então coloca, ou seja, tava Palmeiras, São Paulo fez 2-0. Primeiro tempo. Né? Primeiro tempo. Ainda estava 2-0. Vamos comentar primeiro os gols, depois entra no lance polêmico. Pode ser? Vamos já nessa polêmica e depois a gente vai gol a gol. Pode ser, jogador? Beleza. Para não perder esse fio, já que estão falando de arbitragem aí. Então vamos direto, porque estava 2-0 o São Paulo, depois a gente vê os gols. Eu quero, obviamente, ouvir o Miller, como ex-atleta, sempre foi assim, o Paulo Sérgio, né, e a nossa bancada, nos lances, as falhas, a bola, o campo. Mas ficou assim, há uma reclamação generalizada de um pênalti não marcado a favor do São Paulo. Roda o lance pra gente, Chile. Roda o lance pra gente, é o lance do Alan Tapia. É isso? Tá louco. Peraí. Tá doido, hein? Ô Loebli, o que dá pra falar desse lance aí? E o Ramon Abate-Abel, na imagem aberta, ele tá em cima do lance. Esse que é o detalhe do Então, lance. primeiro que o que dá para falar é que é muito pênalti. Não é um pênalti nota 5,5, é muito pênalti. Só que tem uma questão, e aí nós estamos discutindo isso aí, inclusive falamos aqui semana passada. O VAR, nós acostumamos tanto o VAR entrar em todos os lances interpretativos, e por incrível que pareça, quando o árbitro está de frente, sem ninguém encobrindo a visão dele, Que é o VAR caso. não tem que entrar. Entendeu? Quem apita o jogo é o árbitro de campo. Ele está com a imagem clara, ele achou que não foi pênalti. Para mim é um pênalti claríssimo, incontestável. Mas tem, gente, alguém em sã consciência tem como entender que isso não é pênalti? Até minha saudosa mamãe, que a São Paulo não está mais aqui, ela cravaria, Nacau, pênalti claríssimo. Como é que pode não dar um pênalti desse, gente? Mas, Lueber, bom, pra mim foi muito pênalti. Agora, será que o pensamento do árbitro... Não, a bola já estava muito longe, aí veio o cara... Eu sei qual foi o pensamento do árbitro, eu vou falar daqui a pouco. Qual foi o pensamento do árbitro? Isso aí, ó. Eu vou Mas falar o qual foi o VAR não pensamento. pode falar pra ele: ô doidão, ô cracudo, o cara derrubou o cara dentro da área, vai lá ver. Pelo Vai ver o protocolo VAR. de VAR não pode. Mas, gente, é que nós acostumamos no Brasil com um VAR que não é o VAR. O Marlon ontem, então o já- pênalti então já marcado pro teve. Grêmio ontem, Já que é teve uma isso. vergonha. O Marlon deu uma declaração depois do jogo que não foi um desabafo, foi um pedido de socorro. Ele pediu pro Brasil ter o VAR, que é o VAR da Europa, onde o VAR não entra em lances interpretativos e não entra onde o VAR tem a Loeb, visão. quer dizer que no protocolo o VAR não poderia intervir aí? Eu acho que não. Não? Você pode ler o protocolo de VAR só em lance fora do campo visual do árbitro. Você pode discutir Mas se o ele protocolo... faz essa intervenção 1000 vezes por Então, rodada. porque esse está é o errado. erro. Esse é o Mil vezes erro. por rodada. Você Porque pode tá errado. discutir se o protocolo do VAR é certo ou errado. Eu acho que é uma Isso, porcaria. Mas não Eu- tem o padrão, eu acho que então. é- Porque todo jogo fazem... Mas o interfere. protocolo foi cumprido, entendeu? Esse que é o Então, detalhe. interfere em todo Eu quero jogo. ouvir o Abel falando, porque o Abel, toda vez que tem por muito menos, você em Imagina se casa fosse o sabe. contrário. Imagina se fosse o É contrário. isso Ele aí, ia fazer a coletiva de escopeta, atirando em todo mundo. Como é que é? Ele ia fazer a coletiva com um fuzil na mão. O Abel vocês conhecem. E aí, obviamente, depois de um pênalti desse não marcado, todo mundo quer saber o que o Abel tá falando. Que o Crespo tá falando.
A discussão vai continuar. E o Loeblin traz esclarecedoramente uma situação que é um protocolo, mas não é respeitado, bem lembrou o Barolo, que o VAR não poderia chamar, e o VAR às vezes interfere em outras coisas, né? E não interferiu nessa, e eu vou querer saber depois da mesa, se esse pênalti fosse marcado, o gol convertido, a história poderia ser outra, aí é bola, aí é campo, aí é bola. Mas vamos ouvir Abel Ferreira, primeiro põe o lance, tá? Põe o lance, só para ilustrar, o Abel vai falar sobre este lance. Na tela, chileno, por gentileza, né? Olha lá. Alano Tapia. Abel Ferreira, por gentileza, nos fale sobre este lance. Na tela. Quando eu falo de poder de... No momento em que o Alá escorrega, a bola estivesse a ser disputada pelo jogador do São Paulo, eu acharia que era penalti. Mas eu não tenho as E quem leis. disse que não Eu estou-te estava? dizer A bola estava a minha 1 opinião. metro. Ao Ó, na hora do... cruzamento, Ó, o Alá a bola na frente escorrega, dele, ó. Gramado, escorrega. Pelo amor E eu de acho Deus, que ele fosse o depois contrário, toca tava chorando. no adversário. Mas se eu bem me lembro, a bola está longe. A bola não está a ser disputada naquele lance. Portanto, foi sem querer. Não foi proposito. O Alá não fez um carrinho de propósito para acertar no jogador. Agora, se a bola tivesse a ser disputada naquele momento, se o jogador de São Paulo tivesse a possibilidade de disputar a bola, eu, na minha opinião, eu acho que era penalti. Porque também podíamos falar do lance do Bobadilha, que tinha amarelo, devia ter levado o segundo. Se calhar esse lance já não existia. Não, é brincadeira. Abel, Brincadeira. eu acredito que eu posso ter ouvido de forma equivocada. Mais uma vez, Abel, para não ficar dúvida. Garrafa está pegando o pé do Abel. Mais uma vez, para não ficar dúvida. Abel, isso não foi pênalti, Abel? Na tela. Nem o VAR marcaram nada. E aí? Ontem que o Alá escorrega, a bola estivesse a ser disputada pelo jogador do São Paulo, eu acharia que era penalti. Mas eu não tenho as leis. Eu estou-te a dizer a minha opinião. Ao cruzamento, o Alá escorrega, Gramado, escorrega, e eu acho que ele depois toca no adversário. Mas se eu bem me lembro, a bola está longe. A bola não está a ser disputada naquele lance. Portanto, foi sem querer. Não foi proposito. O Alá não fez um carrinho de propósito para acertar no jogador. Agora, se a bola tivesse a ser disputada naquele momento, se o jogador de São Paulo tivesse a possibilidade de disputar a bola, eu, na minha opinião, eu acho que era penalti. Porque também podíamos falar do lance do Bobadilha, que tinha amarelo, devia ter levado o segundo. Se calhar esse lance já não existia. Tá querendo pautar o programa, né, Abel? Hã? Quer o lance do Bobadilha? Segura aí, sei que você tá acompanhando. A gente vai colocar. Mas nessa ele tem razão. Vamos colocar. Ô, Miller. Oi. O Abel tá querendo explicar que o macaco não gosta de banana? Olha, Garrafa, acho que a entrevista de um treinador, cada um, ele vai falar a sua conveniência, vai respaldar o seu lado. E eu não discordo disso, não. Eu acho que tá tudo certo. Mas num lance desse, Miller, escancarado... Agora, um lance desse aí, o árbitro, na cara do árbitro, pelo amor de Deus, o árbitro não dá um... Acho que nem... Ele tem que esquecer protocolo, propósito que seja. Ele tem que dar o pênalti, porque ele tá em cima do lance. Olha lá, em cima do... E ele faz com a mão assim, ó, não foi nada. Como que não foi nada? Um pênalti escandaloso desse. É daí pro 40 DP. Qual é o DP lá, Alberto? O árbitro precisa de protocolo para apitar um pênalti desse? Esse é Você imagina se fosse pro Abel ali? Então, não, ele é loucura. Ele ia entrar em campo. 12, né? Que ele falou que o Alan não estava vergonha. disputando a bola, Loeblin. Tem alguma coisa a ver? O Abel precisa ler a regra 12, né? Uma pena que um treinador do nível do Abel não conheça a regra, porque ele não conhece. Ele sabe. Desculpe te interromper, mas você lembra que acho que na semana retrasada, o Abel disse assim, exatamente. Não acreditem, olha, abre aspas para Abel Ferreira, uns 15 dias. Não acreditem em tudo que eu falo. Eu vou colocar o que você disse lá atrás nessa sua resposta, para amenizar. Pois Mas não. só uma coisa. personagem, ele falou, né? Eu sou um personagem. Mas só uma exatamente, coisa. Ele falou nessa resposta que ele não tinha visto o lance na televisão. Ele só viu lá do banco ao vivo. Pelo que ele viu do banco, foi aquilo. Então, Quando é a favor do tudo que ele vê do banco, ele chia. Tudo que ele vê do banco, ele chia. Hoje ele não chiou. Mas no banco dele tem uma televisão. Bom, torcedor, esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês hoje. Infelizmente, São Paulo foi muito prejudicado pela arbitragem. Muito prejudicado, não foi pouco. Senão, o maior roubo da história aí do pós-VAR no Campeonato Brasileiro.
É um pênalti inadmissível. Pode ter todo mundo falando. Não é 1 ou 2 pessoas que estão falando, não tá dividido a opinião, naquele lance milimétrico para saber se estava impedido ou se tocou ou não tocou na mão. Não, foi um carrinho que tirou ali a possibilidade do Bobadilla de avançar. Gustavo Tapia, no Tapia, de avançar. E infelizmente aí o São Paulo sai com a derrota. Se fizesse um 3-0, com certeza o jogo seria outro. Eu já gostaria de saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like para estar ajudando a gente aí cada vez mais. Valeu, torcedor, e até o próximo vídeo.